Vamos falar sobre as diversas possibilidades e os diversos caminhos que podemos encontrar para nos conhecermos e conhecer aos outros. Como é que vocês fazem para saber quem é a outra pessoa? O que ela fala, o que ela diz que vai fazer, o que ela demonstra, ou o que você sente. É tão amplo, né? É um universo tão amplo. Imagina nós como terapeutas para tentar identificar o que essa pessoa que está à nossa frente está tentando nos dizer, de que maneira ela está tentando resolver o seu problema interno e nos pedindo ajuda. Nós temos vários caminhos. Quando eu falo vários caminhos, as pessoas pensam muito no lado racional, no lado mental, que é, quais são as técnicas? Não, eu estou falando caminhos, serve todos os caminhos. Então, por exemplo, por que eu não posso usar a astrologia como uma forma de autoconhecimento e de conhecimento do outro? A gente já vem falando aos pouquinhos sobre isso, mas tem pessoas que não levam a sério, mas também nunca se comprometeram a ler nada e nem nunca tentar experimentar aquilo ali. Como terapeuta eu afirmo, e na minha experiência, eu não abro mão de querer saber o que aquela pessoa fez, aquilo que eu estou vendo, mas tem coisas que eu não estou vendo, eu estou sentindo, eu estou percebendo. E aí é que fica a complicação quando é um autoconhecimento. Eu posso usar a mesma técnica para mim. Quando a gente faz a pergunta para uma pessoa, o que tu acha de ti? Quando uma pessoa chegou no meu consultório, olha, me fala de ti. Aí a pessoa fica parada, assim. É difícil essa pergunta, né? Fala de ti. Como eu vou falar de mim? Em que momento, a respeito do quê? Sobre qual enfoque? As pessoas querem uma direção e a pergunta é de propósito, ela é aberta, né? Eu quero fazer um vídeo, estou tentando imaginar como é que eu vou fazer esse vídeo, mas eu quero dar uma pincelada aqui no que eu tenho pensado sobre o mestre dos mestres, e tem gente que diz que foi o maior vendedor do mundo, eu diria que ele foi o maior psicoterapeuta do mundo, poderia ser o grande mestre dos mestres. Estou falando de Jesus de Nazaré, que pessoas acham e dizem que ele foi o Cristo, tem gente que acha que é a personificação de Deus, enfim, temos várias vertentes e a gente não está aqui para dizer qual é a melhor ou a pior. Eu só queria fazer uma reflexão com vocês. É interessante que esta pessoa, eu vou falar de Jesus de Nazaré histórico, tá? Não vou falar só do ponto de vista simbólico. Não escreveu nada sobre ele mesmo. Ele não escreveu sobre ele. Mas, ao mesmo tempo, ele convocou, convidou e se aproximou e trouxe para perto dele 12 apóstolos. 12. Não esqueçamos que temos 12 signos, os 12 meses do ano, 12 tipologias dos florais de Bach, que faz essa classificação. Então, nós temos 12 tipologias. E eu tenho pensado que a forma como Jesus escolheu mandar a mensagem dele, que é poderosa, que até hoje está aqui repercutindo em todo mundo, e estamos até fazendo um vídeo sobre isso, não é para esgotar, jamais, é para refletir. Jesus escolheu 12 pessoas que pudessem falar sobre ele. Tente fazer um exercício de si mesmo. Imagina que se tu fosses um ariano, se tu fosses um taurino, se tu fosses um geminiano, te coloca no lugar do outro signo como se tu fosse aquilo ali, brinca de teatro. Imagina o que essa pessoa falaria de ti mesmo. Eu acho que é um exercício interessante da gente se fazer pensando o que os outros falam da gente, mas a gente mesmo se colocando no lugar do outro com algumas características. Fernando Pessoa
tem vários nomes que ele escreveu com diferentes possibilidades, cada um desses tinha um mapa astral. Ele fazia, tinha um mapa astral, tinha uma personalidade, tinha uma maneira de ser completamente diferente do outro. Então são visões do mundo que talvez a gente possa pensar que fosse parte dele mesmo falando daquele mundo, e não uma outra pessoa. Então, quem fala de mim? Eu mesmo posso falar de mim, mas dentro de uma conotação de quem sou eu mesmo. Ok, então eu vou me colocar como se eu fosse um libriano falando de mim mesmo, um capricorniano. Então são 12 formas diferentes de se avaliar Jesus. Interessante, né? E nem estamos falando, que aí é um complicador maior, que eu quero não fazer nenhuma intriga religiosa, mas apenas para pensar que Maria Madalena, vamos falar numa corrente mais gnóstica, acredita, e toda a história dela, que ela tenha sido apóstola dos apóstolos. Ela, naquele tempo, mulher não podia e nem sabia ler. Mulher não se sentava à mesa com os homens. Mulher não tinha, ela sabia ler, ela sabia fazer conta, ela teve uma instrução enorme, ela era sábia. E é interessante que Maria Madalena pode personificar, e aí sim, simbolicamente, tudo aquilo que a gente imaginou dos 12 apóstolos falando de Jesus de uma forma masculina. Se a gente incluísse Maria Madalena, a gente poderia pensar naquela mesma forma, só que numa versão feminina. O que uma ariana falaria de Jesus e o que um ariano falaria de Jesus? O que um taurino falaria de Jesus e o que uma taurina? Complicou? Faz assim, ó, dá uma pesquisada aí nesses motores de busca. Estou falando um termo amplo porque hoje a gente tem que também cuidar, porque se eu falar Google, parece que é só o Google que existe. E hoje nós estamos em tempos de briga política no mundo todo, nós estamos em tempos de difamação, então nem sempre vai ser a melhor saída olhar pelo Google. Então escolha o seu motor de busca e pesquise ali. Bote apóstolos e astrologia. Dá uma olhada para ver o que sai. É muito interessante. Mas eu quero instigar vocês. Esse vídeo passou um pouquinho do tal dos 5 minutos que eu disse que eu iria fazer, mas é um chorinho, como se diz, de 2 minutos.